Então, mais uma vez, boa noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tema da noite, que é do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Esse tema, esse capítulo do Evangelho é lindíssimo. Eu considero, para mim, é um dos mais belos capítulos. E mais desafiador também, né? Porque amar ao próximo como a nós mesmos, nós temos consciência que a gente está bem distante disso. Que ainda a gente tem um longo caminho a percorrer, né? O dia que a gente entender que somos todos irmãos e que eu devo amar, por exemplo, a ela, que eu não conheço, como a mim mesma, não é? A gente percebe então a distância que nós ainda tão presos aos nossos laços consanguíneos, a nossa família, como se fosse nossa, né? A esse nosso meio, né? O nosso métier, nós temos um longo caminho a ser percorrido. Mas nós sabemos, quando Jesus nos ensinou, Pai Nosso que estás nos céus, Ele coloca Deus como Pai. E quando Ele coloca Deus como Pai, Ele está dizendo para nós, somos todos irmãos. E aí Ele nos coloca, como todos irmãos, Ele nos coloca na obrigação espiritual e moral de amar aqueles que eu não conheço como irmãos. Como eu não conheço nesse momento, nessa existência. Eu não reconheço, na verdade. Porque se somos todos irmãos, fazemos parte de um mesmo todo. Por isso somos uno, mas temos dificuldade em compreender isso. Então esse amar ao próximo como a si mesmo requer uma compreensão muito mais profunda do que vem a ser essa frase. Primeiramente, nós nos amamos? Será que nós nos amamos? Será que a gente se ama? E o que é se amar? Se amar é só fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer? Isso é se amar? Se amar é a gente dar vazão para os nossos instintos? Porque nós somos ainda muito mais primitivos, nós estamos muito mais próximos do reino animal do que dos reinos mais evoluídos, dos mundos felizes. Nós estamos ainda, se nós formos pensar em degraus evolutivos, nós temos mundo de primitivo, mundo de prova e expiação, que é o nosso, mundo de regeneração, mundos felizes, esferas crísticas. Então nós temos um longo caminho a ser percorrido, né? E nós estamos muito mais próximos do degrau anterior, que é o animalizado, que é o primitivo. Nós estamos passando ainda através dessa transição para um de regeneração, para a gente aí adentrar em mundos felizes. Então, nós nos amamos? E o que vem a ser se amar? Se amar é a gente dar vazão aos nossos instintos? Se amar é fazer o bem ou querer o bem só para nós mesmos? Ou só para os nossos familiares? Ah, mas eu não sou mais assim. Não, eu não sou mais assim, porque eu já estou aprendendo a amar os meus irmãos. Que bom que a gente está aprendendo a amar os nossos irmãos, né? Eu acho que é isso que o Pai espera de nós. Mas nós temos a consciência que precisamos. Mas sabemos ainda o quão desafiador isso é. Dentro da nossa família, nós amamos todos da mesma maneira. Vamos ser verdadeiros, né? Nós estamos no encontro espírita, nós sabemos que somos espíritos, vivendo a experiência no corpo. Isso é só uma experiência, né? Somos consciências em evolução. Então isso aqui não é absolutamente nada. Nós estamos vivendo essa experiência, só que ao mesmo tempo que ele não é nada, em termos de ainda o que a gente vai viver,
Ele é tudo, porque ele me dá a oportunidade da experiência nesse momento e do processo evolutivo nesse momento. Então esse amor, ele transborda quando eu compreendo quem eu sou, as minhas limitações, o respeito que eu tenho que ter com esse corpo físico e que muitas vezes eu não tenho, através dos excessos, e todos os excessos. Quando a gente fala demais, quando a gente abusa desse corpo demais, com tudo. Com a alimentação, com a bebida, com os excessos, com o cansaço, tudo. Então, nós nos amamos. A gente, às vezes, chega do lado de lá, como André Luiz, como suicidas, e não percebemos. E não temos consciência. E segundo André Luiz, a grande maioria antecipa a ida pelos excessos. O quanto que a gente judia da gente mesmo, de nós mesmos. Não é? Então, se dentro da nossa família nós temos os desafios, por quê? Porque o espírita tem uma frase que é interessante. Família é reunião de inimigos. Mas é. Por quê? Porque a espiritualidade, Deus não é misericórdia? Deus não é justiça? Então quem ele vai reunir naquele núcleo familiar para eu aprender a amar? Meus desafetos. A mãe que eu não queria, o pai que eu não gosto, o irmão que eu não suporto. Mas que hoje eu estou entendendo e que hoje eu estou fazendo um trabalho. Né? Aí eu tenho marido que é desafiador, a companheira, os filhos, que eu não sei, que eu estava doida quando eu tive. Não somos assim? Somos assim. Só que hoje, através da espiritualidade, dessa doutrina de luz, eu entendo que aquele filho é o que eu preciso. Que aquela mãe é aquela que eu preciso. E que aquele amor que eu não tenho, foi porque eu nunca dei valor para esse sentimento. Aí reúne todo mundo numa mesma família. Só que laços consanguíneos, eu não posso falar meu ex-pai, minha ex-irmã, meu ex-filho. Não. Eu não posso falar. Mas eu posso falar meu ex-marido. Não é? Porque aí o laço consanguíneo me mostra que eu não posso me separar. Então, 99,9% é resgate. Mas o que eu faço? Se eu tenho dificuldade, eu me afasto, oro, peço, volto ao convívio, não dou conta, volto. E nós vamos assim. E se esse pai, essa mãe, esses irmãos precisarem de nós lá, no fim, vamos cuidar. Porque é resgate. É consanguíneo? É resgate. E o companheiro e a companheira? É construção. Pode ser que a gente venha, e muitos de nós, grande maioria, faz o quê? Faz uma previsão, uma organização quando a gente vai reencarnar, da nossa existência. Mas nem sempre aquele casamento, ele estava programado. Porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Mas a partir do momento que eu me uno a alguém, nesse processo, eu crio o quê? Eu crio responsabilidades. Não deu certo. Cada um vai seguir. Nós temos os filhos, vamos amá-los. Com respeito, com ética, com carinho. Porque o importante é amar. O importante é amar.
Só que nós não sabemos o que é amor. A gente mistura. A gente acha que amor é amor eros. Acho que essa geração já tem pais mais esclarecidos. O meu tempo foi mais difícil. Porque eram muito atrasados. Não foi fácil. Assim mesmo a gente ama. Então, obviamente que ao longo, né? Ao longo das encarnações e ao longo do tempo, cada pulo de 5, 10 anos, o próprio Kardec, quando Kardec iniciou o trabalho com os espíritos, o livro dos espíritos foi em 1857, certo? Foi o primeiro livro. Só que o livro dos espíritos, ele contém todos os outros livros da codificação. Então ele contém ali, né? Vai falar sobre a questão do mundo espiritual, mas ali tem também o Evangelho, porque tem perguntas sobre moral, sobre filosofia. Ali tem perguntas sobre processo mediúnico, mediunidade. E tem sobre a constituição do planeta, a formação, que é Gênese. Só que ele só vai, com os espíritos, compilar Gênese, porque ele inicia com o livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênese, foi o quinto. Mas deveria ter sido o primeiro. Mas é um livro tão mais complexo que aí passam 10 anos. Então aí as pessoas já tinham estudado o livro dos espíritos, o livro dos médiuns. Ele já tinha trazido o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que tem as provas. E aí, então, a Gênese. Porque nós estávamos mais maduros, né? E nós temos também, se a gente for pensar, cada geração, a gente tem a questão também dos costumes, das tradições, não é? E tudo isso vai amenizando, vai se modificando. Hoje tem todo um trabalho, e nós que somos espíritas sabemos, primeiramente, que a alma não tem sexo. Ela é feminina e masculina. Não é? Nós sabemos disso. Não tem alma feminina. Nós temos sim as tendências. Por quê? Podemos ter vivido muito mais como mulheres ou muito mais como homens e trazemos as nossas tendências. Mas nós sabemos que somos positivo e negativo. Então nós estamos aprendendo. E essa questão desse amor, que a gente não sabe o que é, os gregos já falavam sobre esse amor. Então esse amor que a gente conhece, que para nós é o amor homem e mulher, esse amor eros, que é o amor do meu. E que ninguém é de ninguém, né? E que a gente leva uma existência. A mesma coisa quando a gente fala separou. Separou o quê? Não separa nunca, gente. Sinto muito avisar. Ah, me separei dele. Ledo engano, a gente nunca se separa de ninguém. Nós somos um. Não foi assim que eu iniciei? Nós somos um, é temporário. Toda separação, ou nesse plano, é temporária. Nós vamos para onde estiver o nosso coração. Nós vamos para aquele planeta, para lugares que nós, enquanto consciência, nós conquistamos através da nossa modificação moral. Então, às vezes, quem a gente ama, um filho que nos deu muito trabalho, que a gente ama, mas que ainda está verde espiritualmente, e nós, então, já estamos mais maduros, quando a gente desencarna, nós vamos para as nossas tarefas. E aquele amor fica lá para trás. Mas não é que a gente desiste, porque uma vez estabelecido o amor, para sempre o vínculo. Para sempre o vínculo. Por isso que não tem separação, porque toda separação, toda raiva, todo aparente ódio é amor. Amor doente. É amor doente. Esse capítulo é muito belo, esclarecedor, porque a gente começa a entender, então, que esse amor ao próximo tem que começar dentro de nós. Então, se esse amor eros é o amor até de uma fase nossa, né? De uma fase. Porque depois, mesmo na relação homem e mulher, isso vai se modificando ao longo do tempo. Não é isso?
Nós temos os tipos de amor que os gregos definiam lindamente, porque os gregos, enquanto uma civilização, eles vieram também nos trazer muito conhecimento, né? Lá nas raças, nós temos as grandes raças, quando a gente estuda A Caminho da Luz, através da psicografia de Chico e ditado por Emmanuel, nós temos as civilizações, as raças que vieram. E os gregos foi uma das raças. E eles nos trouxeram muito conhecimento. Eles eram capelinos. Eles vieram, eles passaram pelo processo do expurgo, como nós estamos passando, pelo processo da modificação do planeta. E aqueles que estavam perturbando foram convidados a se retirar. Mas não é que assim, você vai, você não vai. É por vibração. A gente deixa de vibrar naquela sintonia. Sabe quando a gente vai se modificando e de repente aquele amigo querido a gente continua amando, mas a gente não tem mais aquela liga? Por quê? Porque nós estamos em outra sintonia espiritual. Os valores não são os mesmos, a vida vai se modificando. Não é que você abandone e deixa de gostar, mas um vai querer sair para fazer determinada coisa, aquilo lá não te agrada mais, e aí você não quer mais porque você já está num outro momento da vida. É a mesma coisa, é psicovibracional. Aquilo que eu vibro é aquilo que eu sou. Se eu vibro no bem, eu atraio o bem. Se eu vibro no mal, mas o que é o mal? O Espiritismo diz que é a ausência do bem, não é? Então, na verdade, quando eu não faço nada, quando eu não pratico o bem, eu estou fazendo mal. O bem, o mal, é o bem só para nós. Sabe o bem só para nós? Que é um dos temas desse capítulo, que é o egoísmo. Quando eu quero o bem só para minha família, quando eu quero o bem só para os meus... mas eu não sou assim. Mas a gente tem vícios, a gente não percebe. Tem um acidente ali, eu vou olhar para ver se não é meu filho. E se não for, eu vou falar, graças a Deus não foi ele. Mas eu orei por aquele que está passando pelo acidente. Eu estou pensando que aquele tem um pai, tem uma mãe, tem uma companheira, tem filhos. Mas a gente não faz por mal, a gente faz porque nós ainda somos assim. Mas a doutrina vem mostrar para a gente então começa a passar pelos acidentes e vibrar por aquela pessoa, não é? A pedir aos mentores para ajudarem, a vibrar pela família que está passando pela dificuldade. Então a gente vai aprendendo a mudar o nosso olhar para o outro. E a gente vai chegando então no amor que chama filha, que é o amor à amizade, fraternidade, solidariedade, que os gregos chamavam de filha. A gente tem um amor que é o amor estorgé. O amor estorgé é o amor que a gente tem pelos nossos irmãos, sabe, pelos consanguíneos. É esse. É esse da nossa proteção, às vezes também da nossa briga, não é? Vocês são irmãs? São amigas? São? Então é filha, né? Amor filha, não é filha, é filia. Então às vezes a gente ama uma pessoa que nem é da família, com tanto carinho, porque somos amores de vidas passadas. Por isso também a confusão às vezes com essa coisa de se programa para não casar, mas cruza com alguém que já amou muito em vidas passadas, aí casa, reconhece. Porque a gente reconhece pela energia. É pela energia que a gente reconhece. Então a gente diz assim, mas por que com aquele filho eu tenho? Porque ele já era um amor do passado. Aí são os reencontros. Mas a nossa família, de maneira geral, é 100% reencontro. Com desafetos e amores. A não ser as famílias missionárias, que se reúnem para um propósito. Né? Que são mais difíceis de serem encontradas, mas que existem. E a gente tem o outro amor, que os gregos dizem, que é o amor ágape, que é o incondicional, que eu não preciso receber nada em troca, que eu simplesmente amo, como o Pai nos ama,
como Jesus nos amou, dizendo simplesmente na cruz, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E nos amando, e nos compreendendo, porque dentro de nós, Ele sabia quem éramos e o que nos tornaríamos. Eu sempre digo, quando Ele viu Madalena, Ele não viu a prostituta, Ele viu a alma daquela mulher. Porque não tinha julgamento, como não tem. O que nós somos hoje, nós não seremos amanhã, certamente. Porque nós não evoluímos. Mas quando a gente sai de um planeta, como os capelinos, que vieram de um planeta mais evoluído para um menos evoluído, a gente tem a sensação de que está retrocedendo. Por isso o elo perdido. Mas nós não estamos, porque com a nossa consciência, tudo que a gente aprendeu, a gente não perde. Tudo que nós aprendemos, nós não perdemos. Toda a nossa inteligência, a nossa capacidade de diagnosticar, de escolher, tudo isso a gente não vai perder. E aí, então, a sensação de vazio, porque os amores ficaram para trás. E a vontade de retornar. E essa vontade inconsciente de retornar é que nos impulsiona a não desistir e a evoluir. E evoluir é o quê? Se transformar moralmente. Não é só fazer, é fazer o bem e fazer pra gente também, para nós mesmos. E aí sim, aí a cada existência nós vamos evoluindo. Nós vamos evoluindo. E nós podemos estacionar também. É nossa escolha. Ninguém vai interferir. A espiritualidade não interfere. Porque você pode falar assim, poxa, mas por que permitiu que isso acontecesse? Por exemplo, a guerra. Tem gente que fala, mas como que o pai permite? Ele permite porque não é, o mal não é criação do pai. É nossa. São nossas escolhas. Equivocadas. Mas são nossas escolhas. Então, o mal, que é, na verdade, o bem só para nós, é escolha nossa. Eles não interferem. Os espíritos nunca vão interferir. Eles vão sempre respeitar as nossas escolhas, por piores que sejam. Eles vão estar no nosso lado, nos auxiliando, para que quando a gente desperte, ao nosso despertar, eles nos socorram, eles nos auxiliem. E aí nós podemos percorrer um longo caminho e cair. Dizem os espíritos que até que cheguemos a uma esfera crística, no processo evolutivo, nós temos chances da queda. Então essa queda, esse cai e levanta, é constante. Mas o importante é a gente levantar, para tentar fazer diferente. Nós vamos cair? Sim. Somos falíveis. Esse capítulo maravilhoso, ele fala o maior mandamento. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, que eles chamam, que é o quê? É esse amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos. É uma regra de ouro, os espíritos dizem. Não é? Mas não é também porque a gente ama a Deus que a gente não vai errar, não. Porque quanta morte, quanta destruição em nome de Deus. Fazendo aquilo que nós acreditamos é certo. Então, esse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós temos também um longo caminho a ser percorrido. Quem veio nos falar disso lindamente foi Jesus, o nosso modelo e guia. Ele vem. Mas, na verdade, todo esse nosso esforço em fazer o bem, eu vou pegar aqui, já vou ler para vocês, todo esse nosso esforço em fazer o bem, ele já é algo bastante antigo. Nessa regra áurea, Emmanuel, aqui através do Caminho, Verdade e Vida, né, através da psicografia do Chico, ele inicia, tem um capítulo 41 que chama Regra Áurea, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz assim,
Os gregos já diziam, não façais o próximo o que não desejais receber dele. Os gregos já diziam isso. Os persas diziam, fazei como quereis que se vos faça. Então, o que eu faço por outro é o que eu quero. Deveria fazer por outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse por mim. Depois, os chineses diziam, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios diziam, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Deixai passar. Os hebreus diziam, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Mas, é muito lindo. Os romanos diziam, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a ti mesmo. Só que todos esses povos passaram. Todos passaram e todos faliram. Alguns retornaram à capela. A maioria que retorna são os egípcios, os que menos faliram. Está lá em A Caminho da Luz, não sei o que estou dizendo. Né? Agora, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos superiores. Porque somos falíveis. Mas, com o Mestre Jesus, a regra áurea é a novidade divina. Ele ensina e exemplifica em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, ele não faliu. Ele foi o único. Porque quando chegamos às esferas crísticas, não tem queda. Então, o único que esteve entre nós e foi realmente aquilo que ele falou, a coerência em vida, o evangelho vivo que teve conosco, nosso modelo e guia é Jesus. Então, ele falou e ele viveu, exemplificou. Os outros, vários, falaram, mas não exemplificaram. Então, somos nós, né? Somos nós dentro de casa. Quantas a gente fala com os filhos, a gente fala, mas a gente não tem essa coerência. Aquilo que eu falo está em sintonia e harmonia com o que eu penso, com o que eu sinto, da maneira que eu ajo. Isso é coerência, que é o Cristo. Então, é para a gente refletir, sair daqui, para a gente ver se a gente está vivendo em coerência. Não é? Se a gente está vivendo em coerência. Então, essa é a regra áurea, trazido por Emmanuel. E dentro desse capítulo, ele vai falar sobre, que eu acho muito bonito, além dele falar do grande mandamento, ele vai falar, dai a César, no meio do capítulo, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aí a gente pode pensar, mas o que tem a ver isso com amar o próximo? Porque respeitar as leis, nós vivemos em comunidade. Existem regras que nem sempre a gente aprova, mas existem regras. E obedecer essa lei é amar o próximo. Se eu obedeço ali, semáforo, né? Se eu tomo cuidado com meu vizinho, existe a lei do silêncio. Se eu respeito os meus vizinhos, se eu respeito os meus colegas de trabalho, se eu entendo que existem regras dentro da minha vida, no meu dia a dia, quando eu respeito isso, eu estou amando meu próximo. Então esse dai a César o que é de César é muito interessante, porque o tempo todo os fariseus, doutores da lei, eles estavam querendo pegar Jesus, né? Não é?
Eles não estavam querendo? Eles não procuraram Jesus e perguntaram se eles deviam pagar os impostos? E Jesus respondeu o quê? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Obviamente, um espírito tão evoluído, espíritos evoluídos, eles são síntese. Sabe quando a gente é muito analítico, que a gente fica querendo explicar tudo? Falar. Espíritos evoluídos são síntese. Ele fala uma frase que a gente vai levar, não vai entender na hora e vai ficar reverberando na nossa mente. Então, ele não disse pague. Ele disse dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Aí a gente começa a estudar a doutrina e a gente descobre lá na Gênese que a gente é o reflexo do Pai. Fomos criados à semelhança do Pai. Não fomos? Fomos. Quando os fariseus chegam para Jesus e trazem a moeda, ele fala, pega a moeda. Jesus diz, pega. O que você vê na moeda? Vejo César, a figura de César. Dai a César o que é de César. Agora, o que está timbrado? O que está esculpido na nossa alma? Nós somos espelhos do Pai, que não sabemos refletir esse Pai ainda, mas que estamos a caminho. Nós somos luzes. Brilhai a vossa luz. Os espíritos de luz, a gente fala espírito de luz sem ter consciência. É só energia. Estou em outra esfera. Nós ainda estamos vivendo a experiência no corpo denso, porque ainda nós precisamos. Quanto mais materializados, mais imperfeitos. Espíritos evoluídos que caminham entre nós, e às vezes a gente não sabe, não é? Porque a gente não reconhece. Não precisariam e fazem isso por amor, para nos trazer evolução, para nos auxiliar, para que resplandeça. Tem uma palestra do Divaldo, onde ele diz que Francisco está reencarnando para nos auxiliar nesse momento. Joana Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, espíritos de luz que optaram em ficar, em estar conosco nesse momento para ajudar a mudar a vibração da psicosfera do nosso planeta. A psicosfera planetária. Quando Francisco desceu, quando ele veio, e é difícil, imagine o Cristo reencarnar. Que não tinha esse perispírito denso que a gente tem, porque a gente tem as deficiências, reflexo do nosso corpo perispiritual, daquilo que a gente abusou. As nossas marcas são criadas e foram criadas por nós. Se a gente abusa, nós criamos buracos que atravessam o nosso corpo perispiritual, que atravessam o nosso duplo, que é a nossa ligação com o corpo perispiritual. São as camadas da cebola, como dizia Chico, que nós temos nosso campo. Quando a gente abusa, a gente afeta o nosso corpo perispiritual. São marcas deixadas por nós mesmos. Então a nossa doença física, que se manifesta no físico, ela já existe na alma, no corpo perispiritual. E ela se manifesta como um mata-borrão, o nosso corpo suga. E aí se apresenta como bênção de regeneração. Difícil a gente entender isso, mas é exatamente isso. Isso é o amor por nós. O amor por nós. Então, esses seres de luz que estão vindo, imagine Jesus. As crianças índigo, que a gente chama de índigo, são espíritos que vêm de um planeta onde
a psicosfera, a energia é cor índigo. Então o corpo perispiritual desses espíritos é da cor índigo. Agora não são mais evoluídos, alguns são, outros não. Eles vêm porque eles também precisam desenvolver a moral. Mas vêm também espíritos mais evoluídos junto com eles, apoiando e dando, como vieram capelinos muito evoluídos, dando toda uma assessoria espiritual a convite de Jesus, não é? Que veio de capela, não é isso? Eles foram convidados, né, para virem para o planeta. E outros vieram porque por conta do êxodo. Estavam perturbando, não tinham mais afinidade psicovibracional com o planeta. Então aí eles vêm, por isso que a gente fala chupão, porque é como um imã. Né? A gente fala por quê? Porque é como um imã, é onde a nossa vibração está. Então vai, e juntamente com esses irmãos que vieram para cá, trazendo para o planeta Terra evolução para aqueles espíritos que já habitavam aqui, porque não era uma terra inóspita, era, mas já tinham vários seres aqui vivendo. E eles vêm trazer o quê? Evolução. Alguns não tiveram escolha, vieram, outros foram convidados. E aí é como se fosse uma enxertia, porque quando esses espíritos reencarnam naquele corpo bastante primitivo, vamos pensar, o nosso, no início do processo evolutivo do planeta Terra, né? Todos os homens ainda caminhando, né? De maneira ainda bastante animalizada, eles vêm trazendo no gene mesmo, já genes que ajudam no desenvolvimento físico também nosso. E eles trazem todo o conhecimento que eles já tinham. Então não é só moralmente e fisicamente também que eles vêm nos ajudar nesse processo evolutivo. Por isso que também tem uma palestra do Divaldo quando ele fala do autista. Porque a gente tem o autista, que é resgate, que é dívida, que é aquele irmão que abusou e vem com uma doença. E tem o autista, que é aquele que vem de outros planos. O corpo perispiritual é muito mais sutil, ele não se adequa com esse nosso e no início ele tem dificuldade de se relacionar. Então é um processo também evolutivo. É evolutivo e são inteligentíssimos. Então tem tanta coisa que a gente desconhece. E nós vamos, cada vez que a gente estuda e vai estudando e vai entendendo, nós vamos sabendo aquela coisa mesmo de Sócrates, só sei que nada sei. Porque nós estamos aprendendo de uma maneira linda através da doutrina. Então quando a gente pensa que, olha a moeda, quem está ali é César, dai a César o que é de César, mas em nós, o que está escrito? O que está gravado? A luz do Pai. A Deus o que é de Deus. Nós somos filhos desse Pai maravilhoso. Só há amor no universo. Não existe nada que não seja amor. É o hálito divino. A criação toda foi feita. Tem um livro que eu li que fala que amor é uma substância divina. Substância. E a gente fica achando que amor é isso que a gente acha que é amor. Sem compreender a profundidade disso. E aí vem, novamente, Emmanuel, deu para perceber que eu sou louca com ele? Eu falo assim, nossa. Se pudesse espiar Emmanuel, não é que seja de longe, sentir essa energia. Não, tem vários, mas são afinidades, né? Ele dizem que ele está reencarnado. Chico disse que ele reencarnou em 2020. 2000. Ele está por volta de com 20, 25, 24, 25 anos. Vai trabalhar na área educacional.
Existe um movimento no planeta, gente, eu preciso falar disso porque eu esbarrei com esse movimento. Existe um movimento no planeta chamado fraternidade. Existe uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras, que eu tive a felicidade de conhecer. O idealizador da fraternidade é um menino, um homem, de 50 anos, hoje já. Se chama Wagner Moura, não é o ator. E o Wagner, desde adolescente, ele sentiu um vazio. Alguém já ouviu falar da Fraternidade Sem Fronteiras? Ele sentiu um vazio existencial imenso, imenso, imenso. E ele queria fazer alguma coisa. E aí ele se tornou espírita, e aí ele foi trabalhar no centro, aí ele fundou um centro. E nada passava a dor da alma daquele homem. É linda a história dele. Vocês podem entrar, procurava a Fraternidade Sem Fronteiras, vocês vão conhecer o Wagner. E aí ele queria, porque ele queria. E aí vinha aquele chamado que ele tinha que ir para... Ele viu uma vez na televisão aquele We Are The World, quem é mais velho lembra desse movimento para a África, e ele falava que ele queria viver aquilo, que ele queria, porque ele queria. E aquilo foi um tormento tão grande que ele conseguiu dinheiro, o irmão dele deu dinheiro, ele foi para a África. Sem saber, ele pegou e falou, vou para a África. Onde? Moçambique. Foi. Chegou lá, não sabia o que ele ia fazer. Ele falou, esse chamamento não é meu, é dele. Então ele vai me mostrar. Porque não é possível, eu não aguento mais sentir dor. Sabe quando a gente sente aquela dor no peito? Angústia. É físico até. E aí ele foi para a África. Lá, chegando lá, ele ficou num hotel simples, conheceu uma pessoa no hotel, perguntou, qual o lugar mais pobre? O rapaz falou, em tal lugar. Ele falou, mas não conheço nada, você podia me levar? Ele falou, posso, só que eu vou poder só sábado, porque eu trabalho todos os dias. Ele falou, tudo bem. Aí pegou o Wagner foi junto com esse rapaz, era um garçom que trabalhava no hotel. E foram. Chegou, percorreu o lugar, olhou, falou, sabe de um lugar aqui que eu poderia, sei lá, alugar um espaço e começar servindo refeições para as crianças? Principalmente em Moçambique, nessa região bastante carente, tem muita criança órfã por conta do HIV, muitos órfãos. Né? Fora os problemas que eles têm internos, então tem muita criança órfã, muita fome, muita miséria, muita criança. Eu queria dar comida para essas crianças. Eu não sei. Vamos bater aqui nessa casa. Aí bateu. Aí saiu uma pessoa, chama Dorita, eu conhecia a Dorita. Ela saiu, ele explicou que estava procurando, o rapaz traduzindo. Ela falou, minha casa. Pode ser aqui. A primeira que ele bateu. Pode ser aqui. Pode ser aqui, pode ser aqui. Tá bom, então vamos começar. Ele começou, ele tinha um pouco de dinheiro, começou a dar comida e viu que a coisa estava crescendo. Falou, olha, eu vou te deixar dinheiro para você dar comida para um mês. Eu vou voltar. Você vai então para esse número de pessoas. Ele conseguia 70. Porque na África, com R$50, você mata a fome de uma criança. Pelo menos uma refeição por dia você tira a criança da subnutrição. Então ele deixou ali para um mês e foi embora. Não sabia como ele ia voltar, não sabia como ele ia conseguir dinheiro, não sabia o que ele ia fazer. Mas ele falou, esse chamamento não é meu, é do Pai, ele vai me mostrar. Chegou na cidade dele, ele morava em Campo Grande, hoje ele mora na África. Morava em Campo Grande e aí começou um trabalho, ele conseguiu, um fazendeiro vendeu o boi, ele conseguiu dinheiro, voltou para a África e conseguiu, já tinha arrumado um espaço, arrumou um espaço e começou a atender. E foi atendendo. Foi crescendo. Aí montou um lugar, dava 2 refeições. E a coisa foi crescendo. E aí ele já foi para outro país. Aí então ele já está, hoje ele está no Malawi, ele está no Madagascar, ele está no Senegal, ele está no sertão da Bahia, ele está no Nordeste, ele está em São Paulo, para atender na rua, ele está no Rio de Janeiro, ele está em Angola. São milhares. Ele estava agora no Congo, precisaram sair fugidos por causa das brigas internas, dos rebeldes. Eles estão agora eles mudaram eles saíram, foi muito triste a saída, mas foram quase 400 crianças. Essas crianças do Congo são crianças que os pais são mortos e as tribos não matam as crianças. Então eles entram numa casa, matam os pais e as crianças ficam ali. E os pequenos morrem porque são completamente abandonados, né?
Então é muito triste. Então Wagner conseguiu umas motos e foi arriscando mesmo a vida. Então existe esse movimento de fraternidade acontecendo no planeta. Onde a gente descobre que somos todos irmãos. E que basta a gente olhar para o lado para descobrir que somos todos irmãos. E que tem muita coisa linda acontecendo, mas a gente fica preocupado com o Trump, com isso, fica preocupado. Sim, é preocupante tudo, mas oremos e confiemos. Não vamos dar força ao mal. A gente está falando hoje de amar o próximo, a gente está falando de amor. E quando tem uma frase muito linda que é assim, quando a gente fala do mal, a gente potencializa o mal. Então, falemos do bem. O mal não merece comentário em tempo algum. E esse capítulo fala de amor. É o último capítulo, Pensamento e Vida. É um livro para ser estudado. São capítulos lindíssimos e profundos. Pensamento e Vida. Então, são vários títulos, tá? Então, ele vai falar dever. O que é dever? Mas não é esse dever, é tão profundo que a gente começa a entender o que é dever. O que é amor? Não é para a gente amar o próximo? Então, o que é o amor? Olha o que diz Emmanuel. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Aí já matou aquele amor eros, que aquilo é fase do nosso processo evolutivo. Ele é reflexo do Criador em todos nós. Daí a César que é de César e a Deus. Reflexo do Criador em todos nós. A cada encarnação eu percebo, eu compreendo um pouquinho mais o que vem a ser isso. E aí eu dou um pulinho evolutivo. Aí ele diz, brilha em tudo, amor brilha em tudo, palpita em tudo, na mesma vibração da sabedoria e da beleza. Mundos felizes, esfera, são belos. Sabiam? Chico, o nosso querido Chico, uma vez alguém foi visitar o Chico, foi com um amigo e pensou assim, nossa, mas esse homem é feio. Aí Chico vai, porque Chico lia pensamento, né? Porque quem era Chico? Eu não acredito. Oi? Não. Quem era Chico? Eu não acredito. Aquela história do Chico, daquele olho, karma. Chico era um ser muito mais evoluído que a gente possa imaginar. Muito mais evoluído do que a gente possa imaginar. Então, se ele era esse ser tão especial, que a gente nem sabe, vocês sabiam que Chico exalava perfume? E aí, lendo esse livro, Ação e Reação, o hálito divino, quando a gente evolui, a nossa vibração, além de luz, ela tem perfume. Então, mundos evoluídos, o que vocês acham do arco-íris? Não é lindo? Um pôr do sol, um nascer do sol, essas luas. Agora, vocês já imaginaram mundos felizes? A beleza, os matizes de cores. Tem planetas que têm 2, 3 sóis. Luas, cores. A mãe de Chico, sobrevoando, porque ela era Maria João de Deus, um espírito de luz, quando ela sobrevoa Saturno, ela não consegue descrever, está no livro, vocês podem ler, chamar Cartas de uma Morta. E ela vai contando, e ela fala, eu não consigo descrever o que são as plantas aqui, porque se eu descrever, vocês não vão compreender. Então, nós estamos tão distantes dessa beleza toda. A gente nem reconhece.
Aí diz, esse amor surge no equilíbrio dos mundos. Nas flores anônimas esquecidas no campo. Amor é plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo. É tão distante de nós. A gente não tem inteligência para conceber, para entender, porque está na primeira frase do Livro dos Espíritos. A primeira pergunta é: que é Deus? E está lá a resposta: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E daí está lá: não tens condições de compreender. A gente lê um tanto de perguntas no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos Espíritos, resposta: não tens condições de compreender. E a gente ainda se acha. E a gente se acha. Nem compreendeu o que vem a ser amor. Porque é além da compreensão. É o nosso sentir. É além. Hoje eu ouvi uma história que eu fiquei pensando, eu falei, gente, Dalai Lama conversando com um monge que tinha sido expulso do Tibete, que tinha sido torturado, e foi perguntado a ele se ele tinha tido medo. E qual foi o momento mais difícil, onde ele mais sentiu medo? E essa alma evoluída responde: eu senti muito medo de olhar para quem estava me torturando e deixar de sentir por ele compaixão. Porque eu sei que ele também é meu irmão. E que eu estou nele e que ele está em mim. Porque somos esse brilho, esse reflexo de luz do Pai. Olha o nível de consciência dessa alma. Medo de deixar de sentir compaixão por esse irmão. Não é? É muito profundo, né? Então, nesse livro, ele diz: o verme é amado pelo Senhor tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. Isso é amor. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se também a serpente. Olha que coisa linda. O amor é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Então, só depende de nós, não é? Fazer o bem, amar, mas eu ainda não consigo. A gente se afasta, a gente ora, a gente pede ajuda, porque nós nunca estamos sozinhos.